que a gente está falando? Dons espirituais e ministeriais. Vamos ver quem lembra? O que a gente estudou na primeira terça-feira? Dom, sabedoria, ciência. Na primeira terça. E o que é o dom? Isso. Na primeira terça nós falamos sobre dons de poder. Lembra? Cura, maravilhas. Lembra? Quem lembra? Quem que ministrou? Pastor Afonso. E na outra? Na seguinte, no segundo dia. Ó, o Rafael olhando a cola. Mentira. Sabedoria, ciência. Não. No conhecimento. E na terça-feira passada? Discernimento, dons de línguas e variedade de línguas. E hoje nós vamos falar sobre apóstolos, profetas e evangelistas. Amém? Amém. Convido você então a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Vocês podem permanecer sentados. Permitam que a palavra ministre o coração de vocês, porque nós não saímos da nossa casa em vão, certo? Nós saímos da nossa casa para nós aprendermos algo diferente aqui, para nós sermos cheios do Espírito Santo. Uma ferramenta boa para nós gravarmos o que nós aprendemos aqui é chegar em casa e contar para alguém. Por quê? Porque quando você ensina outra pessoa, você memoriza mais fácil. Então você ouve aqui, chega em casa, tenta lembrar de tudo. Ah, não tenho ninguém para contar. Então tenta escrever tudo que você ouviu aqui, tudo que vir na sua mente, tudo que você lembrar. Você vai ver que exercício fenomenal. E aí, passada uma semana, você revisita o que você escreveu. E aí a sua memória vai fixar. Amém? Vamos lá então? Efésios 4, versículo 11 diz assim: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus amado, muito obrigada pela leitura dessa palavra. Convidamos, meu Deus, humildemente pelo Espírito Santo para conduzir esse ensinamento, que não seja eu, mas o Senhor falando ao nosso coração, ressuscitando as nossas esperanças, clareando a nossa mente, fazendo-nos lembrar de tudo, Senhor, de tudo que precisamos, para que possamos combater as mentiras, para que possamos combater as ideologias. Senhor, tende misericórdia de nós e nos abençoe, para que seu nome seja glorificado. Amém. Nós sempre precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo quando nós adentramos o ensinamento. Quando nós estamos lendo a Bíblia, é a mesma coisa. Nós precisamos pedir o clareamento da nossa mente, pedir que o Espírito Santo venha falar conosco através daquela leitura. E nós vamos perceber que um dia nós vamos ler esse versículo que a gente leu aqui, e amanhã nós vamos ler ele de novo. E Deus, ele vai falar diferente com a gente. Ele vai, do mesmo versículo que você leu hoje, você vai ler amanhã, Deus vai tratar com você de forma diferente. Porque a palavra do Senhor, ela se revela a nós. Nunca ela se esgota. Nunca ela vai se esgotar. Eu posso pregar essa palavra hoje aqui, ensinar essa palavra aqui pelo Espírito Santo, e no sábado alguém vir aqui e pregar essa palavra novamente, Deus falar de outra forma, no mesmo versículo. Porque a palavra do Senhor é inovadora, é criativa.
Senhor é criativo, a palavra dele é viva, é diferente de um livro, de uma literatura. Machado de Assis, as literaturas que nós já lemos, são literaturas boas, maravilhosas, mas elas não são vivas. A Bíblia, ela realmente ressuscita a nossa esperança. E ela é viva, né? Ela é atual, embora tenha sido escrita há tantos anos. E quando nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, nós começamos a absorver o conteúdo, não como uma lei moral, né? Porque hoje nós temos, lembra que nós aprendemos aqui sobre a moral? Se nós olharmos a Bíblia de um olhar de ética e moral, nós vamos ver vários nãos, né? Não daqui, não acolá. E aí, se nós seguirmos esses nãos, nós vamos viver moralmente bem, né? Você já pregou para alguém que olha para você e fala assim: não, mas eu não preciso ir para a igreja, porque eu não mato, eu não bebo, eu não adultero, eu não faço nada de mal. Ou seja, ele está na moralidade, ele está seguindo uma moral. Mas a moral sem Jesus é vazia. Nós precisamos ter a moral, mas nós precisamos ter o poder do Evangelho em nossas vidas. Amém? É isso que faz toda a diferença. É isso que faz a diferença no nosso meio. E aqui o que estava acontecendo quando Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta para o povo de Efésios, né? De Éfeso. E no versículo 1 ele fala assim, ó: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. O que ele quis dizer aqui? Ele estava ou não preso? Ele estava preso. Veja que ele escreve uma carta cheia de esperança dentro de uma cadeia. Ele estava preso. E preso por quê? Porque ele pregava o Evangelho puro, genuíno. Ele não estava preso porque ele fez algo ruim. Ele estava preso porque ele estava denunciando o pecado. Ele estava sendo perseguido porque ele estava caminhando por Cristo, militando por Cristo. E ele está escrevendo essa carta da prisão, é uma carta de exortação, solicitando à igreja de Éfeso mais amor, mais unidade, mais humildade em relação à vocação que eles receberam. Que eles tivessem mais apreço, mais amor por essa vocação. E ele fala na carta: porque vocês têm um só Deus, vocês têm um só Senhor e Pai, vocês têm um só batismo. O que ele queria dizer? Não importa, se hoje Paulo estivesse no nosso meio, ele diria assim: não importa quantas igrejas hajam nas nossas ruas, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai buscar uma igreja, uma única igreja, que deve ter somente a diferença de liturgia do culto, mas a essência, a santidade, a pregação da palavra deve ser a mesma. Sim ou não? Sim. O Senhor vai chamar essa igreja, a igreja do Senhor. Há quem diga que a minha igreja é a igreja certa. Há quem diga, você deve ter ouvido já: a minha igreja é uma igreja piedosa, a minha igreja é uma igreja a mais correta, é ela que vai ser salva. Mas aqui o Senhor está falando, é um só Deus, um só Senhor, um só Pai, um só batismo. Quando nós nos batizamos, nós nos regeneramos, o Senhor regenera, o Senhor nasce em nós. Não somos nós mais aquele velho homem, como a nossa irmã Iraci disse aqui. As coisas velhas ficam para trás e tudo vira novo. Quando a gente sepulta o velho homem. Só que a gente não sepulta as lutas. A gente levanta do batismo revestido para lutar as mesmas lutas de quando a gente desceu nas águas. Há quem diga que quando você desce as águas, você levanta sem luta, você levanta sem prova, não é assim. E esse é o Evangelho puro. Paulo estava preso por quê? Porque ele lutava por uma causa do Evangelho. Então, quando nós ouvimos alguns pregadores falando que quem serve a Cristo não é perseguido, não é humilhado, então Paulo não servia a Cristo.
Paulo seria Cristo ressuscitado, certo? Então, o Senhor ele veio buscar uma igreja, um corpo redimido. Esse corpo redimido, Paulo fala no versículo 10, que Deus visita esse povo redimido com a sua graça. E essa graça produz dons. Lembra que nós falamos sobre isso? A graça de Deus produz dons, talentos em você. E esses talentos e esses dons em você têm um propósito. Tem um porquê. O Senhor não te deu um dom para você se fechar, para você se esconder, para você guardar, para você ser um agente secreto na igreja. Deus te deu um dom e esse dom precisa ser trabalhado. Por falta de conhecimento, o que tem acontecido nas igrejas? Ao invés de olhar o dom como uma bênção, as igrejas têm visto dons e ministérios como uma forma de confusão. Por quê? Porque eles começam a competir. Quem tem mais dons, quem tem mais ministérios, quem tem mais responsabilidades. Então, ao invés de ser uma bênção na vida deles, eles estão desagradando a Deus, porque eles não estão usando os dons para o propósito certo. Tem motivação errada. Então, o Senhor sempre está clareando isso na nossa mente. Tudo que nós temos de bom é Ele quem nos deu. E tudo que é de mal em nós é pela nossa carne mesmo, desde o Éden. Amém? Então o Senhor nos dá dons, e aí a gente vê as igrejas, né? Nós vemos lá igrejas, passamos às vezes na rua, nós vemos manifestações, nós vemos nas mídias, nós vemos igrejas, e aí alguém diz assim: não liga não, o importante é que o evangelho está sendo pregado. A questão é, antes fosse pregado. Mas não é. Nem sempre uma porta que se abre de igreja está pregando o evangelho. Há mais confusão do que salvação lá dentro. Por quê? Distorcem o versículo, pregam o que querem, falam a maioria do tempo sobre as suas próprias vidas, cantam muito e deixam 5 minutinhos para a palavra. O que fortalece uma igreja não é o louvor. O que fortalece a igreja é a palavra combinada com a oração. O louvor é o complemento. Mas a igreja ela resiste ao vento, à tempestade, se ela tem essa vitamina. Amém? Então, antes fosse que essas igrejas trabalhassem em prol do evangelho, mas essas igrejas, às vezes, elas são mercenárias. Sabe que tem gente que abre a igreja mesmo na intenção de ganhar o dinheiro. E aí, são charlatões, espertalhões que vivem procurando pessoas que não participam de EBDs, que não participam de culto de ensino e que nem leem a Bíblia. Essas pessoas, elas, como o pastor Márcio pregou aqui um dia desses, essas pessoas acham que ouvir a Bíblia uma vez por semana na igreja é suficiente. É suficiente. Eu vou lá, chegou a hora de eu ler a Bíblia, leio a Bíblia lá, pronto, já estou quites com Deus. E passa a semana inteira sem tocar na Bíblia. Aí no outro domingo, ele vai pegar aquela Bíblia de novo e vai vir para a igreja, e vai abrir, e vai ler ali, somente na igreja. E ele tem muita vida com Deus? Ele vai se caminhar muito longe? A primeira onda, a primeira tempestade, ele vai cair, ele vai desanimar, né? E nós vamos entender por quê. E aí a gente vê surgindo assim nessas igrejas vários charlatões, espertalhões, como eu disse, né? E aí eu gastei um tempinho pesquisando. Eu gosto de trazer exemplos para vocês verem que não estou mentindo. Quando vocês chegarem em casa, vocês dão um Google lá e vocês procuram, tá? Tem um pastor no sul da África, um pastor que ganhou espaço na mídia, porque ele tem um comportamento meio absurdo, né?
ele diz que ele alcançou um estado de santidade e que ele espera ser canonizado. Ele espera. E aí, ele não pode pisar no chão, porque o chão é muito sujo e vai contaminá-lo. E aí a história está por vir. Se ele não pode descer do carro para chegar até a igreja para pregar, porque o trajeto dali é muito sujo, o que acontece? Quem pode se estender aí no chão para eu pisar? Não, vocês podem procurar. Coloca lá, pastor que não pode pisar no chão. O que acontece então? Os filhos dos fiéis, os fiéis falam assim: vai lá, deita lá para o pastor. Os filhos deitam, saem de barriguinha para baixo assim, ó, como tapete, e ele vai pisando em um por um até chegar na igreja. Aí, quando não tem muita gente suficiente, os próprios fiéis se colocam no chão como tapete para ele pisar. Detalhe: sabe como os fiéis se sentem? Felizes, porque puderam servir o pastor santo. Coloca lá, vocês vão ver. Depois a gente vê o cachê de pastores, né? Até a gente chegar no apóstolo, eu quero mostrar para vocês como que está o ambiente. Aí você pode pensar assim, até é inaceitável que alguém diga assim: olha, eu não vou mais à igreja porque eu vi um espertalhão desses. Só que o Senhor já está te avisando hoje. Não é surpresa para você. E sabe o que é mais interessante? O Senhor Jesus avisou no tempo de Paulo que isso aconteceria. Então essa desculpa de que tem muito charlatão na igreja, de que tem muita gente que brinca com ministério, brinca com dons, existe há muito tempo. Só que Deus sempre está alertando a sua igreja. Só que quando a gente vê um charlatão, entra uma emoção e a gente esquece de tudo que a gente aprendeu. Por isso que o Senhor, Ele chama de novo a gente para a realidade, de vez em quando. Sabe? Quando o seu filho esquece um pouquinho do que você falou, e você fala: você entendeu? Não pega bala de estranho. Tá bom, tá bom. Ele atravessou a rua, passou alguém, ele estava pegando a bala. E aí no outro dia você tem que falar de novo, e de novo, e de novo, até que ele mesmo diga: olha, eu não posso aceitar bala, porque é de estranho. Mas enquanto ele não tiver esse discernimento, o pai e a mãe terão de falar. Sim ou não? E é o que o Senhor tem falado no nosso meio. Aí eu fui pesquisar. Tem pastor, tem evangelista, não importa se é pastor ou evangelista, mas o pregador, quando ele é convidado para pregar, alguns cobram de cachê 15 mil reais, mais hospedagem no hotel 5 estrelas. Pastores conhecidos, tá bom? Que às vezes vocês gostam de dar curtida no YouTube, que faz o povo rir e tudo. Hotel 5 estrelas, cardápio variado, tá? Não pode ter um cardápio repetido, ele quer comer diferente, tá? E para ele ir até a igreja, ele quer um carro que seja de preferência um carro do ano, à disposição, e um segurança. Tá bom? E aí por que isso? Porque pregar se tornou um negócio. Sabe um negócio, uma barganha? Eles fazem promoção de bênçãos. Sabe essa coisa? Venda de bênçãos espirituais. E aí eles usam o evangelho como uma forma de negociar. E aí, claro que a igreja, ela não pode agir com descaso quando ela convida alguém de fora. Concorda ou não? Por exemplo, ela tem que ajudar nos gastos, nas despesas suficientes, necessárias. Entendem? Não é nada mais, nada menos. Porque o dinheiro, na verdade, da casa do Senhor é do Senhor. É para a manutenção da casa do Senhor. Eu fico pensando como vai ser o prestar de contas dessas pessoas que pegam
dízimo suado de uma pessoa que vem à igreja, devolve o seu dízimo, e esse pastor, esse charlatão, pega esse dízimo suado e vai gastar seu bel prazer. O Senhor tem contas, não tenha dúvida que o Senhor tem contas a acertar com essa pessoa. Fica tranquilo. Como o pastor já falou aqui, o pastor Afonso, não importa como vai ser usado o seu dízimo. Você está devolvendo para o Senhor e amém. Acabou. Ali acabou o seu papel. Certo? O que nós vemos aí fora é o escancaramento disso. Tem igreja que faz escondido. E tem igreja que escancara mesmo. Né? Nós vemos só o pastor. Eu estou falando de pastor, mas assim, pregador também, pregadoras, cantoras, cantores. Por isso que o nosso discernimento, ele precisa estar forte. Certo? Forte. Tem um pastor que, para ele pregar, ele exigiu 1 quilo de ouro puro. Quem lembra de um apóstolo que foi pego com 56 mil dólares em dinheiro vivo sem declarar? Cantor evangélico que canta num culto ecumênico do candomblé. E aí, um cantor que a gente conhece. Ele aceitou o convite e ainda ofertou 11 mil reais para ajudar no candomblé, no terreno. Tem um pastor que ora e o fiel, nasce um dente de ouro no fiel. Verdade, gente. Coloca lá. Vocês têm que pesquisar, gente. O Google está aí. O Google está aí para você desmascarar essas coisas. O que ele faz mais? Ele fala que através dele, ele prega um emagrecimento imediato. Tá? Parece engraçado, mas é verdade. Ele realiza cirurgia divina sem anestesia. Anestesia espiritual. Esse é o tipo de culto, irmãos, que nós estamos vendo. E posso dizer uma coisa? Não fiquem chateados comigo. Mas se esse pastor viesse aqui, num culto de domingo, ia ter fila. Eu quero dente de ouro. Eu quero emagrecer imediatamente. Esqueceu de tudo que eu falei. Sabia? Não vou nem pôr minha mão no fogo, que vai queimar. Vai virar churrasco. Vai virar churrasco, né? Que vocês estão balançando a cabeça aqui assim, ó. Ah, é verdade, sim, sim, sim. Aí daqui a pouco chega alguém aqui e fala, vem aqui na frente quem quer um dente de ouro. Aí eu vejo lá. Aquele que fez assim, ó, no banco. Amém, amém, amém. Eu recebo, eu quero um dente de ouro. E esse é o meio que nós estamos vendo. O meio gospel. Vocês entenderam por que fica cada dia mais difícil para o seu parente que não é crente vir para a igreja? Porque quando ele liga a TV, ele vê essas coisas. Ele vê essas coisas. Ele vai falar, eu sou melhor que muita gente aí, ó. Vou ficar com a minha vida mesmo e tá tudo certo. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E nós só vamos fazer a diferença se nós conhecermos. Não diz aí fora que o consumidor, ele perde porque não conhece os seus direitos? O cristão perde porque não conhece a palavra de Deus. E ele é enganado fácil. Eu fui convidado para pregar numa igreja e a irmã perguntou quanto que eu cobrava. Quando a minha esposa falou que eu não cobrava, ela, nossa, mas ele não cobra. Aí comete outro pecado. Por quê? Aí endeusa aquele que não cobra. Que pastor! É mesmo, só queria que o Márcio fosse pregar lá. Né? Que pastor! Só que daí também tem irmãos que se aproveitam. Entendeu? Se aproveitam. Como eu disse, nós somos hospitaleiros. Se a pessoa gastou, se a pessoa deixou sua família em outro estado para atender um convite,
nada mais justo de cobrir as despesas básicas dela. Básicas. Amém? Para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Como assim blasfemado? O homem lá na rodoviária de terno e gravata pedindo para alguém para ir embora. Mas por que você está aí, homem? Porque eu fui pregar na igreja e não tem como voltar. Tá bom? Então é isso. Ó, eu queria um prato de comida, mas você não serve a Deus? Cadê seu povo? Então a igreja tem que vigiar. Amém? Amém. Agora nós vamos entrar no estudo. Foi só uma introdução. E aí a gente vê então que surge apóstolos, né? Apóstolos daqui, apóstolos de lá. Respeita meu ministério, respeita a minha hierarquia. Eu fui ungido. O que quer dizer apóstolo? A palavra apóstolo aparece 81 vezes no Novo Testamento. E o que ela quer dizer? Enviado. Apóstolo quer dizer enviado. Certo? O Senhor Jesus foi a primeira pessoa que usou a palavra apóstolo. Vamos conferir? Lucas, capítulo 6. E o versículo 13. Lucas 6, 13. Diz assim. Eu vou ler o 12, tá bom? Vou ler o 12 e o 13. Evangelho de Lucas, capítulo 6, e o versículo 12 e 13. Podemos ler? Amém. Amém? Tem aqui também projetado, que o nosso abençoado está aí hoje para projetar para nós, graças a Deus. Diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Quem subiu ao monte? Jesus. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E quem eram esses apóstolos? Vamos ler. Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Por que Jesus ele usou esse termo? Apóstolos. Ele já sabia o que significava, sim ou não? Será que Jesus ele tirou um exemplo do Antigo Testamento? Se apóstolo quer dizer enviado, eu quero enviar esses 12 a uma missão. Então eu vou usar um exemplo do Antigo Testamento. Vamos lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 17. Versículo 7 ao 9. A história aqui vai falar do rei Josafá. Vai aparecer a palavra apóstolo? Não, não vai. Mas vocês vão entender por que podemos usar esse exemplo como enviado, como a função apóstolo. Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 7 ao 9. Versículo 7 ao 9. Podemos ler? Diz assim: e no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Ben-Ail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para o quê? Ensinarem nas cidades de Judá. Então, qual que é o papel de um emissário? Um enviado? Ensinar. E com eles os levitas, Semaías, e Netaías, e Zebarias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias. E com eles os sacerdotes, eles que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá.
Então Josafá envia seus emissários para ler a palavra do Senhor nas cidades de Judá, para anunciar, não só anunciar, mas ensinar. Se tem que ensinar é porque não tinha sido ensinado. Nós vamos chegar no resultado final. Aí a gente abre em 2 Samuel. Você vai abrir em 2 Samuel, capítulo 10. Está um pouquinho antes de Crônicas. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 1 ao 6. Nós vamos nos preparar para ler essa palavra, porque é uma passagem um pouco engraçada. Um pouco engraçada. Nós vamos entender o seguinte, que quando um rei, ele enviava alguém, essa pessoa ia para falar em nome dele. É porque ele não podia ir pessoalmente. Porém, qualquer elogio, qualquer xingo, qualquer virada de cara, franzir de testa, torcer de nariz, não era contra os emissários que essa pessoa estava fazendo. Era contra quem? O próprio rei. Por quê? Vai lá e me representa. Você é o meu representante. O que fizerem para você, vai ser feito para mim. Elogios a você, serão para mim. Críticas a você, não se preocupe, é para mim. Então, olha a responsabilidade de um apóstolo, de um enviado. Aí a gente vai ler a história. História engraçada. Tenta imaginar. E aconteceu, eu vou lendo e você vai tentando imaginar, tá bom? Para ficar engraçado. Olha só. E aconteceu depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Amon reinou em seu lugar. Então morreu quem? Morreu o rei dos filhos de Amon. E seu filho Anum assumiu seu lugar. Quem assumiu o lugar? Anum. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, usarei de bondade. Ele é filho de Naás, como seu pai usou de bondade comigo. Então o pai era bom. O pai de Anum era bom. Então Davi falou: vou usar de bondade com ele. Ele foi bom comigo, né? Então eu vou usar de bondade com ele. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então, entendendo aqui, Davi falou: meus servos, meus queridos, vão lá e levem o consolo para o filho desse homem, porque o pai dele me ajudou muito, o pai dele foi muito bom comigo. E os homens foram. Versículo 3. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum, quem estava lá quando viram os servos de Davi chegando, falaram assim: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Ele fez pouco caso. Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem essa cidade, para espiá-la e para transtorná-la? Então, os príncipes fizeram a cabeça do filho e falaram assim: ó, Davi não está vindo aqui para te dar consolo não, tá? Davi está vindo aqui para ver a terra, espiar. Você sabe a fama dele, ele é guerreiro. Ele vai assumindo terras, é o que ele vai fazer aqui. Não pense você que ele veio para consolar você não. Versículo 4. Então tomou Anum os servos de Davi e lhes raspou, não a barba toda, metade da barba. Imagina aí, uma pessoa barbuda com metade da barba raspada. E lhes cortou metade das vestes, até as nádegas. Então cortou a calça, até a altura das nádegas, e fizeram eles desfilarem lá, indo embora. Metade da barba assim, metade não, e bumbum de fora. E o que acontece? O que fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los,
porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. Davi soube e mandou imediatamente alguém dar socorro para eles, porque eles estavam envergonhados. Metade da barba humilhados, mostrando ali humilhação, e as calças cortadas. Aí o que Davi falou? Deixa ficar em Jericó até que torne a crescer a barba. Eles não vão voltar enquanto eles não tiverem honra. E então eles voltam. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tob 12.000 homens. E aí o que aconteceu? Guerra. Guerra. Por quê? Davi tomou para si. Porque você acha, foi uma mensagem que eles mandaram para Davi. Ó, aparece aqui. É isso que a gente vai fazer com você. Só que é só um recado. E o emissário é para isso. Ele vai, representa o rei e volta. Ele vai, se ele apanhar, doeu nele, mas o rei vai fazer a justiça, porque foi para ele o recado. Então, conhecendo o Antigo Testamento, nós vemos esses pequenos exemplos de apóstolos que existiram no passado. Viu a função do apóstolo? Nós vamos entender a função do apóstolo até você ter convicção de chamar alguém de apóstolo nos dias de hoje. Depois que você ouvir todo esse ensino, aí eu te dou total liberdade, se você quiser continuar falando que fulano é apóstolo. Tá bom? Amém. Então fica aqui. Então, a gente viu aqui que então o que a gente entende? Que quando uma pessoa é enviada, ela representa quem enviou, certo? O próprio Jesus disse o que em Mateus? Que quem recebesse os seus discípulos bem, estariam recebendo Ele. Jesus disse: olha, quem receber os meus discípulos, os meus apóstolos, na condição de apóstolos, eles não estão recebendo os apóstolos, mas estão recebendo a mim, pessoalmente. Então, veja o peso. E quando o Senhor escolheu os 12, o Senhor deu para eles, para que eles fossem apóstolos, além de serem enviados, o Senhor depositou neles poder, autoridade. Então, eles expulsavam demônios, eles curavam os doentes, eles oravam e os milagres aconteciam. Ressurreição de mortos, e mostravam o caminho para o céu. Tudo acontecia no ministério que Jesus estava na terra e depois que Jesus subiu. Os apóstolos continuaram fazendo as coisas, os milagres. Até o Senhor fala: farei as mesmas obras ou mais. Então não eram simples homens, o Senhor depositou autoridade, eles eram enviados com autoridade. Não há registro bíblico de como foi a escolha de cada um. O que se sabe é que não houve oferecimento. Senhor, me escolhe. Não. Vocês viram que o Senhor subiu ao monte, passou uma noite inteira em oração, e ele depois voltou convicto de quem ele ia chamar. E eram 12, nem mais nem menos. Lucas afirma que como nós lemos, que essa escolha foi feita debaixo de oração singela a Deus, para que Deus mostrasse quem era a pessoa correta para estar ao lado de Jesus, porque ser apóstolo não ia ser fácil. Havia necessidade de um time que fosse sadio, que pudesse levar o evangelho às cidades judaicas sem medo, que estavam com direção de Deus. Jesus notou essa necessidade nas cidades judaicas, porque as cidades judaicas estavam debaixo de muitas leis, dos fariseus, dos escribas, eles estavam morrendo espiritualmente. E o Senhor, Ele envia os 12 para a obra. E fazer parte desse grupo seleto significava ter sido escolhido pelo próprio Jesus. Já pensou? Que coisa maravilhosa! E fazer parte disso, ele escolheu para andar com ele na Galileia, junto com ele, na Judéia.
E a Bíblia nos diz que Jesus chamou quem ele quis chamar, porque ele conhecia cada um, inclusive Judas, que iria trair, já sabia de tudo. E por que 12? Tinham muito mais pessoas ali que respondiam também ao critério de ser apóstolo, que nós vamos ler aqui já. Mas tinha que ser 12. Quando Jesus nomeia 12, ele entrega a mensagem do Evangelho, a missão, para construir um novo Israel, espiritualmente falando. O povo estava exausto, cansado, debaixo de tantas leis, fardos, sabe? Fardos que não constavam nos escritos bíblicos. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e pregavam leis pesadas que eles mesmos não podiam mover nem com um dedinho. E os seus discípulos seriam representantes então de levar a esse Israel regeneração através do Evangelho. E esse novo Israel já não era mais só de judeus, agora tinha judeu e gentil ali. Então o Senhor, ele estava expandindo o reino, não deixou só para os judeus, mas também para os gentios. E para João simboliza então 12 tribos de Israel. E a gente vai ver o número 12 se repetindo várias vezes na Bíblia, no Novo Testamento também. Vamos ver a descrição de João em Apocalipse, capítulo 21, último livro, último capítulo. Veja como João está descrevendo a cidade santa, os detalhes que ele fala, sempre com 12. Vamos lá, Apocalipse 21, versículo 12, diz assim: e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que presente para eles! Que presente! Em Lucas 22:14, nós não vamos ler para não tomar tempo, nós vamos ver ali a última ceia. Depois vocês leem com calma e peguem os detalhes. Eu acho que fica mais fácil, quando vocês abrirem, lembrarem da explicação. Memoriza. Mas tem que ler, hein, gente? Chega em casa e lê, hein? Lucas 22, versículo 14, tá bom? Jesus, no momento da ceia, da última ceia, Jesus estabelece ali então a transição da velha aliança para a nova aliança. A Santa Ceia vem para substituir o quê? A Páscoa. E ali, todo aquele sacrifício que antes era feito, o Senhor veio para simplificar através da Santa Ceia. E a Santa Ceia, então, é o símbolo da nova aliança, por tudo que ela traz, por todo o significado que ela tem. E os 12 tinham a missão de fazer essa transição entre o velho e o novo. Tanto é que quando Judas traz Jesus, o grupo fica desfalcado. Ficam só 11. E eles não deixam ficar desfalcado, porque Jesus deixou claro que tinha que ser 12. E aí em Atos 1, nós vamos ver o que eles fizeram então para resolver isso. Atos 1, versículo 21. Atos 1, 21. Agora nós vamos chegar nas qualidades de apóstolo. Vamos lá? Então eles precisavam colocar uma pessoa no lugar de Judas. Jesus já não estava mais ali entre eles, mas eles precisavam. Atos 1, 21. Vamos ler? Olha só. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, peraí, ó, primeira condição,
os varões que conviveram conosco. O que quer dizer isso? O mistério está no detalhe. Conviveram conosco. Isso aí vai te dar munição para você entender se tem apóstolo ou não nos dias de hoje. Olha só. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Qual que era a condição então? Que houvesse acompanhado o ministério de Jesus. Como? Lendo a Bíblia? Não, pessoalmente. Andou com Jesus, comeu com Jesus, caminhou com Jesus, conversou com Jesus, abraçou Jesus, tocou em Jesus, orou com Jesus, dormiu perto de Jesus, viu Jesus chorar, viu Jesus ser batizado, viu Jesus ser crucificado e viu Jesus ressuscitar. Essa era a condição para ser apóstolo. Coisa pouca. Como ficou difícil para os 12, para os 11? Porque quando o Senhor escolheu, o Senhor via através do poder de Deus, esse sim, vem comigo, esse também, agora ficou na mão deles. Então eles tinham que ter critério. Critério, não vamos poder chamar o meu primo, porque o meu primo é legal. Também não vamos poder chamar aquele que pediu esmola e foi curado. Vai ter que ser no mesmo critério que o Senhor nos escolheu. Então, varões que conviveram conosco, guarda aí que isso vai ser necessário para você nessa vida. Presta atenção. Conviveu conosco, viu Jesus, tocou em Jesus. Peraí, não é viu Jesus em visão, tá bom? Não é viu Jesus em sonho. Não. Viu Jesus, tocou, conversou, abraçou, viu milagres, viu ressurreição, viu morte, viu batismo. Essas eram as condições. Amém? Tem alguém no nosso meio apóstolo? Aqui acho que não. E lá fora? Não responda ainda, não terminamos. O apóstolo, já que ele ia se doar para Cristo, era uma vida do quê? Renúncia. Tiveram que deixar a pesca, tiveram que deixar todas as ocupações, ficaram para trás. Quem cobrava imposto, parou. Quem pescava, parou. Vai trabalhar o tempo todo, integral para o Senhor Jesus. Agora esses homens eram representantes de Deus. Todo o resto ficou para trás. Eram reconhecidos e tinham total autoridade para trabalhar. Autoridade. Ah, Carol, mas tem uma parte na Bíblia que fala que Jesus enviou os 70. Quem já leu? Que Jesus enviou os 70 para a obra. Eram apóstolos? Não. Aquela palavra que diz, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, o Senhor tinha pouco tempo, ele precisava cumprir o ministério dele na terra, e ele seleciona esses 70 e manda, vai em missão, até que ele fala, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. E após a sua ressurreição, é isso que as pessoas fizeram, anunciaram. Em 1 Coríntios nós vamos ver o 13º apóstolo. E aí acaba a história de apostolado. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse faço questão de ler. 15:8. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Olha, para fazer sentido, vamos ler o versículo 1 em diante, para a gente entender, certo? Quem está escrevendo essa carta? Paulo. Olha o que ele está falando.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como eu tenho ensinado, se não é que crestes em vão. Paulo aqui já dá um puxão de orelha. Vocês estão comigo? Espero que não seja em vão. Toda a minha explicação, todo o meu ensinamento, tudo que eu tenho falado para vocês. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo nunca falava dele mesmo, ele falava segundo as Escrituras, eu não estou inventando. E que foi visto por Cefas, depois que ressuscitou, e depois ele foi visto pelos 12. Paulo está falando aqui. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último, esse versículo é muito importante, guarda para você, e por último de todos, por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis escrito. Quando ele fala derradeiro, ele quis dizer, eu sou o último. Eu sou o último que viu Jesus. Ah, Carol, ele viu numa visão. Leia com calma. Você vai ver que não foi visão. Jesus, ele aparece para Paulo. Na verdade, para Saulo. E aí acontece toda a modificação da sua vida. Por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios. Porque agora ele vai pregar para toda a comunidade que não fazia parte daqueles judeus. Certo? E aí a gente entende então que os apóstolos deixaram uma base para nós. O apóstolo ele era enviado para fazer a base, e aí a igreja era construída. Chegava num lugar, não tinha ensinamento, eles chegavam, davam ensinamento, a igreja era construída. Hoje nós já temos base, não precisamos mais de que alguém nos dê a base, porque a base ficou escrita. Além de eles terem deixado a base fixada, eles escreveram a base. A base está aqui. E eles deixaram os testemunhos, eles deixaram o exemplo. E Paulo não está dizendo assim, primeiro são os apóstolos, depois os profetas, depois... Não está colocando em ordem eclesiástica, ele só está citando que existe diferença. E aí, o que eu deixo para vocês na primeira parte é assim, depois de tudo isso que nós aprendemos, temos apóstolos em nosso meio? Olha, se vir um apóstolo aqui e vocês ficarem com conversa com esse apóstolo, eu vou pegar o microfone na hora. Tem ou não tem apóstolo no nosso meio? Temos que respeitar essas pessoas? Sim, sim. Mas nós temos que entender também que as pessoas estão usando esses termos para terem hierarquias na casa de Deus. Então não basta ser bispo, tem que ter a bispa. Não basta ter o apóstolo, tem que ter a apóstola. Quem levanta esses apóstolos? Eles mesmos. Paulo disse aqui, não fui eu que me levantei, né? Cristo me escolheu. Eles se auto-intitulam. Uma visão? Eu sou apóstolo. Pois é, só que aqui, o apóstolo ele tem que fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, os milagres. Se você encontrar, tudo bem, tá bom? Mas é tudo isso que eu falei para vocês. Andou com Jesus, tocou em Jesus, beijou Jesus, abraçou Jesus, conversou com Jesus, viu Jesus ser batizado, viu Jesus ser morto, viu Jesus ser ressuscitado. Me apresenta esse cara. Me apresenta esse cara. Traz ele aqui para pregar. Tá bom? Vamos para outro ponto agora. Ficou claro a parte de apóstolos? Amém. Amém? Amém.
Profetas. Eu vou acelerar, prometo. Vamos lá. A Bíblia fala de profetas e a gente tem profetas maiores e profetas menores. Por quê? Os profetas maiores eram mais gordinhos? Não! Os profetas maiores escreveram mais. Por isso é profeta maior. Os profetas maiores são mais importantes que os profetas menores? Não! Porque nós já vimos cartas aqui, pregações dos profetas menores, que é de arrebentar. É de arrebentar. Joel, Ageu, Malaquias, Amós. Eles falavam pouco. Sabe aquela parte que fala assim? Falou pouco, mas falou bonito? Então, quando você pensar nos profetas menores, você vai falar, nossa, mas só tem uma folhinha? Esse profeta deixou só uma folhinha? Leia a folhinha. Leia. Falou pouco, mas falou bonito. E aí os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Escreveram mais, certo? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Deus fala com ele e ele fala com Deus. Simples assim. A comunicação é vertical, não é horizontal, é vertical. Ele é vaso obediente. Ele não fala só coisa boa. Entendeu? O profeta do Antigo Testamento, ele passava por muitos estreitos. Porque, pensa, numa situação que não se podia falar abertamente. E ele tinha que ir lá e falar, ó, ajeita a tua casa, porque hoje mesmo, né, Deus vai fazer isso, e acontecia. E acontecia. Anota aí que não vai dar tempo de ler. Deuteronômio 18, versículo 9 a 22. É a receita para você identificar o falso profeta. Carol, mas tem muito? Tem. Deuteronômio 18, versículo 9 a 22 vai te dar a receita para você nunca mais ser enganado. Vou te falar algumas coisas aqui para identificar um falso profeta. A pessoa fala em nome de Deus, mas não representa Deus. Não dá testemunho de Deus. A pessoa ensina coisas que não estão na Bíblia. Então, para eu identificar o falso profeta, eu preciso conhecer o quê? A Bíblia. A pessoa vai citar coisas que estão na Bíblia, mas torce, depois torce e se choca com a palavra. Conflito. A pessoa toma autoridade para si e não de Deus. Eu vos ordeno. Eu ordeno. Eu declaro. Eu exijo. Eu mando. Você vai perceber na pregação que quase não usa a Bíblia. É sempre assim. Um dia eu fui viajar, outro dia eu voltei, no outro dia eu caí, no outro dia eu levantei. É sempre ele. A vida dele. E no finalzinho ele deixa um versículo. Para não dizer que ele não abriu a Bíblia, entendeu? Mas você fica ali, ó, e você é capaz de ficar 45 minutos ouvindo. Que ele subiu, que ele desceu, que ele comeu, que ele desmaiou, que ele levantou, que ele ressuscitou. E você não ouve a palavra assim, ó, Jesus. Nem ouve. Alguns falam em dinheiro o tempo todo. O tempo todo. Vende a bênção. Ele não permite ser questionado. Não permite. Ó, o que eu estou falando é lei, hein? Não vai falar mal de mim por detrás, porque eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou vaso escolhido, Deus vai te castigar. Ele está preso em pregações e jargões de autoajuda. Cutuca seu irmão aí do lado e fala que ele vai receber a bênção. Por que você está ouvindo da pregação aqui? Ele está ouvindo. Irmãos, pelo amor de Deus. Ó, fala para o seu irmão aí do seu lado. Deus ama você. Se eu tô... Olha, o Alexandre nem vira para mim. Eu falo, não olha para mim. Eu sei que Deus me ama. Eu ouvi ali, ó, da boca dele. Eu não preciso que alguém olhe para mim. Nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes e Deus nos deu 2 ouvidos maravilhosos. Então, olha para o seu irmão aí do seu lado e fala, hoje é seu dia de vitória. Eu não falo, irmãos. Não olha para mim.
Não olha pra mim não me cutuca. Não me... Aqueles que falam assim, não, acho que eu falei baixo, você não entendeu. Quem já viu esse tipo de pregação? Falei baixo aqui, vocês não entenderam. Eu acabei de falar um mistério aqui e não ouviu glória. E aí pressiona tanto, você nem quer, mas você fala, glória. Porque você fica tão em evidência ali, parece que é só você que não está glorificando. Então você fala, glória. Dá 3 pulinhos, você faz assim para não ficar feio. Porque você vai ser o único. Você vai ser o único. Não é nosso lugar. Amém? Não é nosso lugar. Ele interpreta a Bíblia como ele quer. Ele não fala assim, como Paulo disse, segundo as Escrituras. Quando ele vai pregar, ele fala assim, eu acho, eu penso, eu entendi. Não, irmãos. A Bíblia só tem uma interpretação. Amém? Amém. Uma só. Ela pode ser pregada aqui no Japão, lá na África, é a mesma interpretação. Não é assim, eu entendi, eu pensei, eu sonhei, eu achei. Não, tudo que é assim, não. Põe um hino na sua cabeça e não escuta mais. Ele não prega Cristo crucificado. Ele é ganancioso por poder, por elogio, por status, estufa o peito, enxuga suor, tira sapato, pula, quebra púlpito. Já viram um que quebrou o púlpito? Dá glória a Deus, igreja. Deu um soco assim, o púlpito quebrou. O outro foi falar glória a Deus, derrubou o vaso, quebrou tudo, microfone, acabou com a igreja. Se considera sempre o melhor. A unção dele é a mais importante, a que vale. Quando ele fala de Jesus, é bem superficialmente. Mas sabe qual é o perigo? Ele tem a voz envolvente. Então você pode ser... A Bíblia fala, Paulo fala que ele pode te enganar. Sabia? Ele tem a voz doce, envolvente. E tem um mistério nisso, sabia? Por exemplo, se eu pedir para ele colocar uma música bem calma, e eu começar a mudar o tom da minha voz, e eu começar a falar para vocês, desse jeito que eu estou falando, bem calmo, é uma técnica. É uma técnica. E aí você vai ficando calmo. Aí você vai trazendo seu dinheirinho pro público. Rindo. Você vem rindo. E ainda fala como Deus é maravilhoso. E não foi pregado a palavra de Deus. É técnica. As pessoas são pagas para ensinar isso. Essa técnica você usa em vendas, em compras. Você vai na manhã, né? Vai indo. Quando você vê, você já deu seu carro, sua casa, sua bolsa, sua mãe. Você deu tudo. Porque você foi na conversa. Entendeu? O tom de voz muda tudo. Por isso que muita gente cai. Entendeu? Se eu puser uma musiquinha de fundo, amaciar minha voz, garanto, vocês ficam comigo aqui até 1h. Sim, e vai, que lindo, e vai, porque é técnica. Amém? Por último, Deus levantou evangelistas. Filipe e Timóteo foram chamados de evangelistas. Porém, todos nós somos evangelistas. Podemos ser enviados por Deus, falar da palavra de Deus. Mas tem um porém bem grande aqui. Um mas. Esse evangelista que Paulo está falando aqui é aquele evangelista que evangeliza mesmo. Entende? Nem todo pastor é evangelista, nem todo pregador é evangelista, nem todo cantor é evangelista, nem todo servo de Deus é evangelista. Por quê? Porque o evangelista de verdade, ele é imparável. Ele não consegue parar. Ele entra no ônibus, ele evangeliza. Ele vai na faculdade, ele evangeliza. No trabalho, ele evangeliza. Na escola, ele evangeliza. Na família, ele evangeliza. Em qualquer situação, ele evangeliza. Ele consegue uma abertura para falar. Isso é um dom. Nem todo pregador é assim. Eu não sou. Nem todo cantor é assim.
Nem todo pastor é assim. O evangelista é. Ah, mas ali muita gente vai passar vergonha. Ele vai. Não, mas quando ele vê, ele começa a falar de uma coisa, quando você vira as costas, ele já tem gente atrás dele querendo oração, escreve meu nome no caderno aí, eu quero aceitar Jesus, eu quero ir na igreja. Esse é o evangelista, ele é imparável. Entende? O evangelista não vê tempo, não vê hora, não vê chuva, ele vai. Sentou do lado, a primeira oportunidade que ele tem, ele fala. Ele é imparável. Ele não tem vergonha. Ele é totalmente aberto para o evangelho, porque ele é um evangelista. Amém? E é isso. O estudo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Espero que quem tiver pergunta, faça. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, o pastor Afonso está aí para isso. Para tirar as nossas dúvidas. Leiam os capítulos que eu deixei para vocês, que vai esclarecer bastante. Não percam a próxima terça, que nós vamos falar sobre doutores, pastores, mestres. Por que a Bíblia fala dessas 3 categorias? Foi esclarecedor? Sim. Amém? Quem vai convidar um apóstolo para pregar aqui? Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Palmas que exaltam Jesus.